Primeiro exercício da lista sobre funções dizia o seguinte: para cada situação abaixo, escreva a lei de formação, a fórmula, que expressa o problema através de uma função conforme o exemplo. Então, nos slides sobre funções foi explicado para vocês que uma função ela é uma relação que existe entre dois conjuntos, né? Então, quando existe uma regra, a gente pode definir uma fórmula que é chamada de lei de formação da função, que relaciona esses dois conjuntos de acordo com essa regra. No item A, que já estava resolvido, dizia o seguinte: uma camiseta custa R$ 50. Qual a lei de formação que representa o preço Y a pagar em função da quantidade X de camisetas compradas? Então, tem o desenvolvimento do exercício, né? A resolução. Para saber quanto vamos pagar, devemos multiplicar o valor da camiseta pela quantidade de camisetas compradas. Então, o valor a pagar é o Y, ele vai ser R$ 50, que é o preço da camiseta, vezes X, que é a quantidade de camisetas compradas. Essa é a fórmula que representa esse problema. Não é para substituir o X por um valor, encontrar o resultado, né? O quanto a pessoa vai gastar. É para encontrar a fórmula que define esse problema, a sentença, que é chamada de lei de formação da função. No item B, diz o seguinte: o lado de um quadrado mede L. Então, a gente tem aqui a figura de um quadrado, 4 lados com a mesma medida, e a medida de todos os lados é L. Qual é a fórmula que expressa o perímetro desse quadrado? Aí tem a definição do perímetro, né? Um lembrete para vocês. Lembre-se que o perímetro é a soma de todos os lados do quadrado. Então, normalmente a gente representa o perímetro pela letra P, que é a inicial da palavra perímetro. Como que eu vou fazer para descobrir o perímetro desse quadrado? Eu vou precisar somar todos os lados. Então, vai ser L mais L mais L mais L. Eu posso simplificar mais isso aqui? Posso. Então, quanto que é 1L mais 1L mais 1L mais 1L? O perímetro é 4 vezes o L. Então, para encontrar o perímetro de um quadrado, se eu sei a medida do lado, eu substituo aqui pela medida do lado e multiplico por 4. Por quê? Porque o quadrado tem 4 lados iguais. Esse é o item B. Então, essa é a resposta do exercício, né? Não é para achar o resultado numérico do perímetro, é para encontrar a fórmula já está aí. E o item C diz o seguinte: para calcular a área de um triângulo, devemos multiplicar a medida da base pela medida da altura do triângulo e dividir o resultado por 2. Então, essa fórmula é a fórmula utilizada para calcular a área de um triângulo qualquer. É a medida da base, que a gente chama de B, vezes a medida da altura, que a gente chama de H, dividido por 2, ok? Mas esse triângulo desse exercício é um triângulo especial. Ele diz assim: se o triângulo possui a base e a altura iguais, ou seja, com a mesma medida, qual a fórmula que representa a área desse triângulo? Então, a gente vai ter que escrever de acordo com essa definição que está sendo falada nesse item C. Então, se a base e a altura são iguais, eu posso usar a mesma letra para representar a base e a altura. Eu posso usar B para representar as duas, eu posso usar H para representar as duas, ou eu posso usar uma outra letra qualquer. Então, eu vou representar a base e a altura por X. X vai representar a medida da base e X também vai representar a medida da altura desse triângulo em específico desse exercício. Então, para esse triângulo, a área é a base vezes a altura, ou seja, x vezes x dividido por 2. Eu posso deixar assim, x vezes x dividido por 2, ou eu posso escrever o que é x vezes x. Toda vez que a gente multiplica um número por ele mesmo, é a mesma coisa que escrever ele ao quadrado. Então, x vezes x é x ao quadrado. X ao quadrado dividido por 2. Então, essa fórmula representa a área desse triângulo em específico para esse exercício, ok?